Paz de Cristo, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Irei falar sobre a reconstrução do terceiro templo, um assunto polêmico. Existem muitas divergências acerca desse assunto, mas a Bíblia é clara e muito objetiva no que se refere a isso, ao ponto que muitos textos que as pessoas citam estão fora do seu contexto, dizendo que não acreditam na reconstrução do terceiro templo. Porém, nós vamos citar aqui textos. Pedimos a você que vocês analisem cada texto e seu contexto e tirem as suas conclusões. Amados irmãos, o terceiro templo, ele faz parte de uma profecia bíblica a respeito do fim dos tempos, quando o anticristo irá surgir e reinar sobre o mundo. Para você ter uma melhor compreensão acerca desse assunto bíblico, aqui no canal tem algumas playlists, em especial a playlist com o tema Apocalipse. Eu tenho diversos vídeos. Convido você a assistir todos aqueles pequenos vídeos que estão na playlist e você terá uma compreensão melhor do assunto. Irei aqui citar alguns textos e irei dar o meu parecer acerca do assunto. O primeiro texto está em Zacarias capítulo 6, verso 12, que está escrito: E fala-lhe dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, dizendo, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Fala da edificação. Zacarias 6,12, vamos para o verso 13. Ele mesmo edificará o templo do Senhor. Ele levará a glória, sentar-se-á no seu trono, dominará e será sacerdote no seu trono, e o conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Primeiro texto, Zacarias 6, versos 12 e 13. Vamos agora para Daniel, capítulo 9, verso 27. Veja, eu estou aqui citando a Bíblia, não são meras conjecturas, e sim o que diz o texto sagrado. Daniel 9,27 diz, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas da abominação, está escrito, virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Veja que texto forte. Isto foi no Antigo Testamento, referências que falam acerca do templo, Zacarias 6, versos 12 e 13, e Daniel 9, 27. Vamos agora para o Novo Testamento, um dos textos mais citados e conhecidos dentro do povo de Deus sobre esse assunto. 2 Tessalonicenses 2, 4. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, está escrito, o qual se opõe e se levanta tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará, veja o que aqui diz o texto, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Amados irmãos, quando analisamos a construção do terceiro templo, esse assunto à luz da Bíblia, sabemos que é um sinal claro do cumprimento da profecia do fim dos tempos. E quando nós vamos dar uma olhada na atualidade, nos dias nos quais estamos vivendo, existe o Instituto do Templo, onde a organização judaica está em preparação dos utensílios, das vestes sacerdotais. O interessante é que até o aparecimento da novilha vermelha, que seria necessário para a purificação, também já apareceu a novilha vermelha. Isso é um sinal de proximidade. Leia depois acerca desse assunto, para esse vídeo que não ficar tão longo, Números, capítulo 19, versos do 1 ao 5, fala sobre a novilha vermelha, que era de extrema importância, necessária para a purificação. Então a novilha vermelha também está aí. O Instituto do Templo está preparando todas as coisas necessárias. Seria uma mera coincidência? Lógico que não. Observamos que existe muita divergência acerca deste acontecimento. As pessoas, uns acreditam, que é o meu caso, que é o cumprimento das Sagradas Escrituras, outros dizem que é mera coincidência, outros usam outras argumentações, mas nós estamos observando que, de fato, as Sagradas Escrituras estão se cumprindo. Quer as pessoas acreditam ou não, sempre haverá oposições no que se refere à palavra de Deus. Ela sempre foi muito perseguida, porém, seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Jesus disse, não se omitirá nada até que tudo seja cumprido. Ou seja, não tem como se omitir, tudo será cumprido, querendo o homem ou não, querendo o inimigo de nossas almas ou não, a palavra de Deus irá se cumprir. Existe também os nossos irmãos judeus, né, o judaísmo messiânico. Eles compartilham da mesma fé que nós, eles acreditam que a construção do templo será uma coisa física, ou seja, literal, não simbólica, feito muitas pessoas vêm apregoando, e com isso eles acreditam que essa construção física também é uma profecia dos fins dos tempos ligado
ao anticristo e também podemos dizer ao retorno, né, do Mashiach, ou Messias, ou nosso Cristo, assim como falamos. Alguns cristãos, por outro lado, acreditam também que existe essa construção do terceiro templo, é necessário, mas outros dizem que é algo simbólico. Citam textos que está, por exemplo, em 1 Coríntios 6,19. Olha o que está escrito, esse texto é muito conhecido. Ou não sabeis vós que vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Aí eles dizem para o nosso corpo ser o templo do Espírito Santo, o templo será espiritual. Ainda se utilizam de João 4:24, onde diz que Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e verdade. Então eles dizem que a adoração está relacionada não a um lugar físico, mas a algo espiritual, baseando-se em 1 Coríntios 6,19 e João 4:24. Citam esses textos, mas quando você vai analisar o contexto, não tem nada a ver com o terceiro templo. Existe outro contexto nesse assunto de João 4:24 e 1 Coríntios 6:19. Mas pelos textos que já lemos, de Zacarias 6:12-13, Daniel 9:27, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4, nós observamos que a construção do templo será algo que vai acontecer, que as pessoas acreditem ou não. Quem não acredita, nós respeitamos, mas nós temos respaldo bíblico. Não estamos aqui com meras filosofias, argumentações sem fundamentação bíblica, mas estamos baseados na Sagrada Escritura. Então, outras pessoas acreditam que, primeiro, se utilizam desses textos, normalmente conhecido 1 Coríntios 6:19 e João 4:24, que eu acabei de citar para vocês. Também outros dizem que acredita que não haverá a construção do terceiro templo devido aos grandes obstáculos para a reconstrução do mesmo. Por quê? O interessante é que no local onde deve ser construído o templo, existe a Doma da Rocha, ou a Cúpula da Rocha Islâmica, e tem a mesquita. Eles dizem que esse local é muito sagrado, ali foi onde Maomé ascendeu aos céus. Então, por ser um local tão sagrado para os muçulmanos, eles acreditam que seria quase que impossível, visto que os judeus e muçulmanos, né, sempre estão em conflitos constantes e teriam que ser demolidas as construções atuais que estão ali naquele momento, para que o novo templo seja reerguido. Então, eles acreditam que esse grande obstáculo seria impossível, humanamente falando. Mas o interessante é que, se nós formos olhar com a chegada do anticristo, como a Bíblia nos orienta, por isso que eu vos falei, assista aqui a playlist com o tema Apocalipse, fala sobre o anticristo, enfim, fala sobre os assuntos, diversos assuntos que estão relacionados a este tema. O interessante é que dá-se a entender que o anticristo, ele vai mudar esse cenário. Pelo seu poder, podemos falar de convencimento, persuasão, ele vai trazer de uma forma que as pessoas vão querer ter esse acordo, e dá-se a entender que o que parecia possível vai ser possível, tornando-se a mudança desse cenário e o cumprimento da profecia, que de uma forma ou outra a profecia irá se cumprir. Existem também muitos textos que nos asseguram a reconstrução do terceiro templo, por exemplo, em Ezequiel. Se você for ler do capítulo 40 ao 48, observamos que de uma forma detalhada tem ali a visão do templo. Suas medidas, o altar, os portões, é um projeto muito detalhado de um futuro templo. Então, observamos que quando nós lemos essas passagens, dá-se a entender que será o cumprimento final das profecias de Deus para Israel e para a humanidade, e com isto teremos um relacionamento renovado com Deus por toda a eternidade. Acredito sim que o terceiro templo será reerguido baseado nessas argumentações que eu vos falei, da atualidade, a questão da novilha, a questão dos preparações para assim chegar quando for construído o terceiro templo, eu vos falei, também especialmente pelas profecias bíblicas e os acontecimentos que estão aí nos nossos dias. Então, espero ter ajudado você. Quais são suas críticas, suas dúvidas e sugestões acerca de assuntos à luz da Bíblia Sagrada e no que se refere ao terceiro templo? Você acredita ou não que será erguido um novo templo? Pelos textos bíblicos, sim. Outros acreditam que não. Eu acredito que será reconstruído. Será construído um novo templo, melhor falando, o terceiro templo. E você, o que pensa acerca desse assunto? Será um prazer ter a sua interação aqui no canal. Um forte abraço, que Deus te abençoe.